Olá, pessoal, muito bom dia. Estou aqui para fazer a resolução dos exercícios número 3 e 4 dos nossos desafios da semana 19 de Hashi, que são os desafios específicos desse mês de maio de 2024. Então, aqui está o exercício número 3, que a gente vai usar para começar. E tanto nesse exercício quanto no próximo, algo que a gente vai, um raciocínio que a gente vai usar bastante, é aquele de que a gente precisa de uma certa quantidade mínima para conseguir fazer com que as nossas bolinhas tenham a quantidade correta de conexões. Como assim? É a gente pensar que, por exemplo, um número 3, ele precisa estar conectado com, no mínimo, outras duas bolinhas para que ele consiga completar as 3 ligações que são necessárias a ele. Porque eu não consigo fazer 3 ligações com uma única outra bolinha. E vejam, isso é a quantidade mínima de bolinhas que eu preciso ter, e não a máxima. Porque eu poderia fazer 3 conexões ligando o número 3 com outras 3 bolinhas. É possível. Mas o número mínimo que eu preciso para completar são outras 2 bolinhas. Esse mesmo raciocínio a gente pode ter para o número 5. Então, para eu deixar o meu número 5 completo, eu preciso conectá-lo com, no mínimo, outras 3 bolinhas. Mesmo que ele também possa se conectar com 4, a quantidade mínima é 3. E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem situações onde o número que a gente está avaliando, então, por exemplo, no caso o número 5, né? Estou olhando para esse 5 aqui embaixo. Se eu sei que o número 5 precisa de no mínimo 3 bolinhas para se conectar, e ele está numa posição onde ele não tem ninguém abaixo dele, ou seja, ele só tem possibilidade de conexão à direita, à esquerda e para cima, ou seja, ele só tem a possibilidade de se conectar com outras 3. Então, eu tenho certeza que ele vai estar conectado com todas as 3 bolinhas que estão na direção dele. Mesmo que eu não saiba ainda com quais dessas bolinhas ele vai ter conexões duplas, isso já restringe as possibilidades de bolinhas que estão ao redor, porque como a gente sabe que as conexões do hashi não podem se cruzar, cada conexão que a gente faz restringe conexões das bolinhas vizinhas. Então, esse número 5 aqui embaixo, ele só tinha 3 bolinhas na direção dele, estou conectando com todas. A mesma coisa vale para esse número 5 aqui, que não tem ninguém à esquerda dele. Então, eu sei que ele com certeza vai precisar estar conectado com as 3 bolinhas que ele tem possibilidade de ligação, né, possibilidade de conexão. O mesmo vale, então, como eu disse no comecinho desse vídeo, para o número 3, que precisa com certeza estar conectado em pelo menos 2 bolinhas. Então, a gente tem, por exemplo, o número 3 aqui no canto. Eu sei que ele com certeza vai se conectar com as 2 únicas bolinhas que ele tem na direção dele. O mesmo vale para esse 3 que a gente tem aqui. Então, ele precisa, certamente, estar conectado com as 2 bolinhas na direção dele. Esse número 3 aqui, quando a gente passou essa conexão aqui do 5 para o 5, ele restringiu a possibilidade desse 3 se conectar com o que estava à direita dele. Então, só ficou possível ele se conectar com a bolinha acima e a bolinha à esquerda, já que ele já não tinha ninguém abaixo. Então, a gente sabe que ele é conectado, com certeza, com ambos, mas como essa bolinha aqui é um número 1, que só aceita uma conexão, então, a gente sabe que a ligação dupla desse número 3 não vai ser com o número 1 que está lá em cima. Então, ele precisa ter uma conexão dupla com esse 3 que está à esquerda dele. Então, ele fica completo. E esse 3 aqui também fica completo. O número 2, ele não tem ninguém nem à direita nem à esquerda. E a bolinha abaixo já está completa. Então, ele vai precisar puxar a segunda conexão dele para cima. E aí, ele fica completo. Esse número 2 não tem ninguém nem acima nem à esquerda, e a bolinha que está abaixo já está completa, então não aceita mais nenhuma conexão. Então, ele precisa fazer a segunda conexão dele com o número 3, que está à direita dele, e assim ele fica completo. Ainda usando esse raciocínio de que o número 3 precisa de
com certeza, no mínimo, duas outras bolinhas para ele ficar completo, a gente vê que, por exemplo, temos um 3 aqui no canto. Então, ele com certeza vai fazer ligação com as duas únicas bolinhas que ele tem disponível. E a gente tem esse outro número 3 aqui, que ele, apesar de não estar no canto, ele não tem ninguém acima e ninguém para a direita. Então, ele só tem a possibilidade de se conectar com a bolinha da esquerda e a bolinha de baixo. Ou seja, eu tenho certeza que esse 3 tem essas, pelo menos essas duas conexões. Mas o 3 da esquerda ficou completo, então ele não vai aceitar mais nenhuma conexão. Então, só resta para esse outro 3 fazer a terceira conexão dele com o 2 que está abaixo, e aí ambos ficam completos. Como o número 3 que está aqui ficou completo, o 5 já não pode fazer nenhuma outra conexão com ele. Então, as duas ligações que faltam para o 5 ficar completo vão precisar ser com esse 3 e com o 5 abaixo. E aí o 5 fica completo. O 3 que se conectou com o 5 já não pode puxar nenhuma conexão para a esquerda, porque o 5 está completo, não tem ninguém acima, ninguém para a direita, então ele precisa se conectar com o 1, ele fica completo, e o 1 também. Com essa ligação aqui, a gente isolou esse outro 1, então ele só tem a possibilidade de descer para se conectar com o número 4. O nosso número 4, aqui da lateral direita, por causa das conexões anteriores que a gente fez, ele não consegue fazer nenhuma conexão para a direita, né? Ele não tem ninguém na horizontal dele, então ele só tem a possibilidade de se conectar para cima ou para baixo. Para fazer as 4 ligações, então ele vai ter que fazer ligações duplas com ambos que estão na direção dele. Então o 4 fica completo, o 3 acima dele fica completo também. O 3 à esquerda tem uma ligação, não pode puxar uma segunda ligação para a direita, porque esse 3 já está completo. Então, as duas ligações que faltam para ele, ele vai precisar fazer aqui para a direita com esse outro número 3. Então, ele fica completo. E o 3 que recebeu essas duas ligações, vai precisar puxar a sua terceira ligação para a esquerda também. Mesma coisa o 2, que vai precisar descer. Esse 2 a mesma coisa, já que ele não tem ninguém para a direita nem para a esquerda e nem pode puxar uma outra ligação para cima, então ele vem para baixo. Completamos esse número 2, completamos o número 2 que está abaixo dele também com essa ligação. O 3, então, que está aqui embaixo, a gente sabe que vai precisar puxar uma ligação dupla aqui para o 4. E o 4, que já não pode se conectar com ninguém acima e nem com ninguém, nem pode puxar uma outra conexão para a esquerda, ele vai fazer a quarta ligação dele com o 5 que está à direita. Fica completo. E ele completa também o número 5, que já ficou com as suas 5 ligações. Esse número 4, ele já tem duas ligações, faltam duas, mas ele não pode puxar nenhuma mais para a esquerda e mais nenhuma para cima. Então, as duas ligações que faltam, com certeza, virão aqui para a direita com esse número 3, e aí ele fica completo. E, para terminar, a gente tem a última conexão que falta para esses dois números 3 que estão aqui, e aí ambos ficam completos. Agora, vamos para o exercício número 4, que é esse aqui, ó, que a gente também vai usar esse raciocínio da quantidade mínima de outras bolinhas que um número precisa para ficar completo, porque esse raciocínio ajuda a gente a fazer conexões que delimitam a possibilidade de conexão dos números ao redor, o que vai, e essa restrição facilita o nosso raciocínio. Então, vamos lá, vamos começar por esse número 5 aqui embaixo, que como a gente tinha visto, o número 5 precisa de, com certeza, 3 outras bolinhas, no mínimo, para ficar completo. E como esse número 5 aqui tá numa lateral, né, tá aqui embaixo, não tem ninguém abaixo dele, então ele vai se conectar com as 3 bolinhas que ele tem possibilidade.
Vou fazer a mesma coisa para os números 3, que só tiverem duas bolinhas como possibilidade de conexão, porque a gente sabe que o 3 ele precisa de, no mínimo, duas bolinhas para ficar completo. Então, ó, esse número 3 aqui do canto, com certeza tem uma ligação para cima e uma ligação para a direita. Isso completou o nosso número 2, fazendo com que então a gente tenha certeza de que o 3 do canto vai precisar ter uma ligação dupla com o número que está acima dele. Esse 3 aqui, ele também não tem ninguém para a esquerda e ninguém para baixo, então a gente sabe que ele com certeza vai fazer duas conexões aqui com quem estiver na direção dele. Esse número 3 aqui no canto, mesma coisa, com certeza tem no mínimo uma ligação com cada uma das bolinhas que está na direção dele. Esse número 3 aqui no canto de cima, mesma coisa. Esse número 3, que também não tem ninguém acima e ninguém para a direita, a gente sabe que então vai precisar ter pelo menos uma conexão com o 6, pelo menos uma conexão com o 3. E esse traço que eu passei agora fez com que o 3 aqui da lateral direita também só tivesse a possibilidade de se conectar com bolinha para cima e bolinha para baixo. Então, a gente sabe que é conectada com ambas. Esse número 3 aqui, ó, como a gente passou esse traço, então ele só ficou com a possibilidade de se conectar com o 4 acima e o 4 à direita. Como ele precisa de no mínimo duas bolinhas para ficar completo, então a gente sabe que ele tem conexão com ambas, mesmo que a princípio a gente não saiba ainda com quais delas ele tem uma ligação única e com qual ele tem uma ligação dupla. Mas isso a gente vai descobrir conforme a gente for resolvendo o jogo com base nas certezas que a gente encontrar. Essas conexões, elas vão restringindo, então, os números. Então, por exemplo, a gente tem esse número 2, que ficou sozinho aqui, né, isolado, depois das conexões ao redor. Então, a gente sabe que ele vai precisar, com certeza, fazer a ligação, a segunda ligação dele com o 3, que é a única possibilidade que ele tem. Então, completamos o 2 e completamos esse número 3 aqui, que também já ficou completo. Esse número 3 da lateral esquerda, então ele já recebeu duas ligações do 3 abaixo, como ele não pode mais ir para a direita, a gente sabe que ele com certeza vai para cima para fazer a terceira ligação que ele precisa. O número 2, a mesma coisa, não tem como vir para a direita, então ele vai com certeza precisar vir para cima, completa. Esse 2 que recebeu a ligação, não tem ninguém para cima, ninguém para a esquerda, e já não pode puxar uma segunda ligação para baixo. Então, para ele ficar completo, ele com certeza vai precisar vir para a direita e se conectar com esse número 2. Já esse número 2, não tem ninguém acima, ninguém abaixo, não pode puxar uma segunda ligação para a esquerda, porque esse 2 já está completo. Então, ele com certeza vai precisar fazer uma conexão com o número 1 que está à direita dele também. Então, ele fica completo, o número 1 também fica completo, já não pode receber mais ligações. O nosso 1 aqui do cantinho ficou isolado, então ele vai precisar se conectar com o 2, ficou completo. O 2, ele, como não pode vir para baixo, não tem ninguém acima e já não pode puxar uma segunda conexão para a esquerda, então ele vai fazer a segunda conexão dele com o número 4. E aí ele fica completo. A gente tem aqui um número 1 que já não pode se conectar com ninguém para cima, já não pode se conectar para a esquerda. A gente sabe que a gente não pode fazer conexões, né, que isolem, por exemplo. Então, se eu ligar uma bolinha número 1 com uma bolinha número 1, ambas ficam completas e aí eu fico com um pedaço, né, da minha cadeia desconectada do restante. Então, sabendo que eu não posso conectar número 1 com número 1, para não isolar esse pedaço do restante da cadeia, então eu sei que esse número 1 ele só vai poder fazer a conexão que ele precisa vindo aqui para baixo, se conectando com o número 4. Então, o nosso número 1
ficou completo, e a gente isola um outro número 1 que a gente tem aqui embaixo. Então, ele vai precisar fazer essa conexão para cima com o 3 que está na direção dele. Então, se um está completo e o 3 precisa de mais uma conexão, a gente sabe que essa conexão, então, será feita para cima com o outro número 3, e dessa maneira, então, ambos ficam completos. Esse número 6 precisa, então, de mais 5 conexões. A gente sabe que esse número não pode puxar mais nenhuma conexão com o número 3, porque o número 3 já está completo. Ou seja, para o número 6, faltam 5 conexões. E o que a gente sabe? Para fazer 5 conexões, a gente precisa estar ligado pelo menos outras 3 bolinhas, porque a gente vai, para fazer 5 conexões, a gente precisa fazer no mínimo 2 ligações duplas e mais uma ligação única. Então, para essas 5 ligações que faltam aqui para o número 6, como eu não posso puxar mais nenhuma para o 3 à esquerda dele, então eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usaria para uma bolinha que tem o número 5. Então, se eu só tenho 3 bolinhas, né, de possibilidade para esse número 6 e preciso fazer para ele 5 outras ligações, então sei que ele vai estar ligado, para poder fazer essas 5 ligações faltantes, eu sei que ele vai estar ligado com todos. E aí, com isso, a gente delimita aqui outras possibilidades, inclusive, essa daqui não foi feita agora, gente, desculpe, mas qual a importância de a gente pensar, né, mesmo que a gente não tenha certeza de onde são as ligações duplas, é que ela vai fazendo o nosso jogo caminhar. Então, esse número 1 aqui também ficou isolado, então, a gente sabe que ele só pode se conectar com o número 2. Como o número 2 já está completo, então a gente resolve aqui o dilema do nosso 6, ou seja, a gente sabia que com essas outras 3 bolinhas, ele precisaria ter uma ligação única e outras 2 ligações duplas, e como o 2 precisou se conectar com o 1 para que ele não ficasse sozinho, a gente sabe que a ligação única vai estar aqui entre o 2 e o 6, e que as demais conexões vão precisar ser conexões duplas. Então, ó, o 4, com isso, já ficou com todas as conexões que ele precisava, o 6, a mesma coisa. Para esse número 4, que está aqui conectado com o 6, faltam 2 ligações, e como ele não tem ninguém acima, ninguém para a esquerda, ele só vai poder fazer essas 2 conexões que faltam com a bolinha número 2 que está aqui abaixo na direção dele. Então, completa o 2 e completa o 4. O número 1 que ficou isolado aqui no meio, só pode se conectar com o 4. E aí, dessa maneira, ele fica completo. O número 4 que a gente tem aqui, não tem ninguém acima, não tem mais ninguém para a direita dele. Então, ele já tem uma conexão aqui com o 3, mas como ele só tem a possibilidade de se conectar com a bolinha que está à esquerda e a bolinha que está abaixo, então a gente sabe que ambas essas conexões serão ligações duplas. E aí a gente completa o 4, completa esse 3 que está aqui abaixo, que já ficou com as 3 ligações, e completa o 3 que está à esquerda dele. O número 4, que está conectado no 3 que ficou completo agora, já tem 3 ligações, não pode mais ir para cima, não pode mais ir para a esquerda, então a quarta ligação dele com certeza vai ser para baixo, aqui com o número 5. E aí ele fica completo. Ops, não tinha riscado esse 1 aqui. O número 5 já tem 4 ligações. A esquerda dele está completo, acima está completo, então a quinta ligação dele só vai poder ser para a direita com o número 4. O 5 fica completo, e com isso o 4 também fica completo, que recebeu a última ligação que ele precisava aqui, vinda do número 5. Então, o nosso número 3 aqui do canto, a gente sabe que não vai se conectar novamente com o 4, porque o 4 não aceita mais conexões, então ele vai puxar uma ligação dupla com o 3 acima dele, ele fica completo, e o de cima também fica completo.
Esse outro 3 que está aqui em cima, falta uma ligação, então a gente sabe que a única possibilidade que ele tem é se conectar com o 3 que está ali, também tem uma ligação faltante, e assim ambos ficam completos. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Se houverem ainda dúvidas a respeito da resolução desses ou de outros exercícios do Hashi, não se esqueçam de, por favor, solicitar auxílio do seu educador ou da sua educadora para que a gente consiga esclarecer o que for necessário do nosso desafio específico desse mês de maio.